mais uma vez com os irmãos. Já faz algum tempo que a gente não está junto. Hoje Deus nos deu essa alegria, tanto na parte da tarde como agora na parte da noite. E agora em especial com esse aniversário, sexto aniversário, não é? Sexto aniversário, que bom. 6 anos já, e sem dúvida em cada ano surgiram as dificuldades, as lutas, as lágrimas, as angústias, mas ao final de cada ano também contamos as vitórias. Também contamos que Deus passou conosco nos lugares baixos, mas nos levou aos lugares altos. Como Deus é bom, que Ele nunca nos abandona. Com Deus nós sempre podemos contar. Que maravilha! Gostaria de ler mais uma vez esse texto que já foi lido, que já hoje, o Isaías 32, versículo 9. Isaías 32, versículo 9, que diz: levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Amém. Sentados como os irmãos estão, curvem sua cabeça um pouquinho e vamos orar mais uma vez. Grande e eterno Deus, meu Pai Celestial, queremos te agradecer, ó Deus amado, por cada vida aqui presente. Te agradecer, Pai Celestial, pela convicção que estás em nosso meio. Te agradecer, Pai Celestial, pela tua palavra que agora foi lida. E te pedir, Senhor, que nos dê a tua palavra ungida, a tua palavra iluminada, que nós possamos, Pai, ser teu instrumento e falar aos corações presentes segundo a tua vontade, Senhor. Nos abençoa, Pai Celestial, nos ajuda, que clamamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Vamos estar aqui com esse tema, o tema levantai-vos, mulheres, e trabalhai. Não é isso o tema? Levantai-vos, mulheres, e trabalhar. Vamos recitar esse tema, vamos lá? Levantai-vos, mulheres, e trabalhar. Obviamente isso não é um tema para as mulheres só. As mulheres é quem chama de aniversário, e aí elas estão falando a respeito delas, mas é um tema para todos nós: despertar e trabalhar. Levantai homens, levantai adolescentes, jovens e até crianças, porque até crianças no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, tem ocupação. Até criança trabalha na casa do Senhor. Não é trabalho infantil, não, é adoração infantil, né? Até criança trabalha na casa do Senhor, louvando e adorando o nome do Senhor. Mas quando eu estive olhando para esse texto, observei aqui que cada vez que ele fala sobre as mulheres levantar-se, chama a atenção, vamos dizer assim, das mulheres assim: levantai as mulheres que estão sossegadas e ouvi a minha voz. Então ele traz uma observação: ouvir a voz. Depois diz: e vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Então o sentido dos dois versos dele, as duas vozes que ele chama a atenção, é o mesmo: ouvi a minha voz, escutai as minhas palavras. Dá no mesmo a história, está sempre chamando para a observação, para a atenção da palavra. Ele está falando: olha, escuta a voz, dá ouvido, presta atenção no que eu estou dizendo. É isso que ele está dizendo. E aí eu estive observando o que era que ele estava dizendo, pelo menos em contexto próximo aqui, contexto bem próximo aqui. Diz assim, no capítulo 32 ainda, alguns versículos atrás, versículo 2 em diante do capítulo, diz assim: e será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros em águas de águas em lugares secos, e com a sombra de uma grande árvore ou de uma grande rocha em terra sedenta. Agora eu quero ler mais uma vez para a gente observar uma coisa aqui. E será aquele homem como um esconderijo, mas um esconderijo contra o vento. E será também aquele homem como um refúgio, só que um refúgio contra a tempestade. Ele aqui falou de vento, depois falou de tempestade. E será como ribeiros de águas em lugares secos, e como uma sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aí ele falou de lugar seco e de terra sedenta. Se a gente for observar agora esses 4 itens aqui que foram observados,
ele lá na frente, depois fala assim: agora desperta, você que está tão sossegada, desperta, você que está aí tão segura, ouvir a voz, escutar a palavra. E qual palavra? Essa palavra que ele vem falando aqui atrás. Se ainda observar o contexto aqui, ele vai falar sobre umas situações difíceis que o povo pode passar, ou que o povo irá passar. E nós sabemos, irmãos, que como nós não temos estrutura física, nossa construção física não é preparada para morar nessa terra, nós não temos estrutura física para habitar a terra como ela é agora. E eu até acredito que já disse isso aos irmãos alguma vez. Nossa estrutura física é para morar no jardim. Deus, quando nos fez, nos colocou no jardim do Éden. Então a nossa estrutura física é própria de jardim. E aí nós caímos nessa terra que produz cardos, abrolhos, espinhos. Nós caímos nessa terra assim por conta do pecado. Os irmãos sabem disso. Se não fosse o pecado, nós ainda estávamos no jardim do Éden. Nós estávamos vivendo em jardim. E ali era adaptado para nós, ou nós éramos adaptados àquele local. Porque era só um jardim, era só vitória, só bênção, só alegria. Era maravilha, comunhão plena, perfeita com Deus. O pecado tirou a gente de lá, lançou a gente na terra que tem essa temperatura que às vezes fica quentinha, não é? Que às vezes fica frio demais. E quando fica muito frio a gente reclama. Quando fica um pouquinho quente demais a gente murmura, não é? E nós somos assim, nós estamos sempre reclamando das coisas. Se tiver muito, reclama; se tiver pouco, reclama porque está pouco. E aí a gente vai reclamando aí a vida inteira. Porque nós não fomos feitos para esta estrutura aqui. Nós fomos feitos para jardim. Então, levando em conta isso, aqui vamos ter lutas. Aqui vamos ter aflição. Aqui vamos ter problemas. Aqui vamos ter choro. Aqui vamos ter lágrimas, vamos ter sofrimento, agonia, angústia. É o que vai ter aqui. E hoje se falou aqui sobre isso. No mundo tereis aflições. Essa é a grande promessa do Senhor. É interessante que existem algumas coisas que o Senhor nos promete. E toda vez que a gente ouve uma promessa de vitória, de bênção, oh, aleluia, é promessa, essa é para mim, eu quero, eu creio, eu tomo posse. E essa outra promessa a gente não quer muito tomar posse não, né? No mundo tereis aflições. Quem toma posse? O Senhor prometeu, foi promessa, tome posse, né? Tome posse da promessa da aflição, porque em seguida ele diz assim: mas tenha bom ânimo, mesmo na aflição, porque eu venci o mundo. E ele não fala assim: vós vencereis, não. Ele só fala: eu venci o mundo. Agora, em outro texto na Bíblia, aí ela diz que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Então, não há nenhum problema que tomar posse da promessa da aflição, porque depois você sabe que é mais que vencedor. Então, pode tomar posse da aflição, porque com ela, sem dúvida, também virá a vitória. Até porque não há vitória sem luta. Não há como que dizer: olha, sai vencedor de quê? De nada. Então não existe isso, não é? Só é vencedor quem entra na batalha. E entra na batalha, entra na aflição, entra na luta, né? Entra no problemão. E aí você sai vencedor com Cristo, com certeza. Mas aí vem as dificuldades. Ou seja, ele falou de vento, falou de tempestade, falou de terra seca, falou de lugares secos, terra sedenta, falou desses lugares assim. E essas coisas, sem dúvida nenhuma, nos atingem, nos atingirão. Se não nos atingirem fisicamente, literalmente, no mínimo, elas nos atingem, quer dizer, pior, figuradamente, simbolicamente, nos atinge o tempo de tempestade. Quantos de nós já não passamos aí em tempo de tempestade? Que se fosse possível, até preferíamos trocar por uma tempestade literal. Era melhor, às vezes a gente faz isso. Tem criança, tem menino, que hoje está diferente a criação de menino, né? Hoje está muito diferente. Mas na minha época, que adolescente, junior, então tinha aquela turma que andava com a gente. E aí quando a gente fazia uma besteira, fazia uma traquinagem e tomava uma surra, não era brincadeira. Agora, antes de tomar a surra, ainda era pior. A perspectiva da surra. Já pensou? Você tem: rapaz, vou levar uma surra quando meu pai chegar.
vou levar uma surra quando meu pai chegar. É ruim, não é? Aquela perspectiva de tomar a surra. É pior do que a surra em si. Porque a surra em si dura 5 minutos, talvez uma mais longa, ou até mais curtinha, né? 1 minutinho, umas 3 lapadas, 4, 5, pá, pá, pá. Agora aqui, rapaz, pronto, aí passou. Depois de tomar a surra, vai só arder o tempo, chorar um pouco, daqui a pouco passou, não tem mais do que apanhar, porque já apanhou, não é? Maravilha, mas a expectativa da surra não é mole. Então, mas depois da surra, tá liberado, tá? É melhor do que o pai não dizer nada, dar só uma olhada, ficar calado, emburrado, e você fica sabendo, e aí? Ele vai dar uma surra ou não? Como é que vai ser esse negócio? Ele não disse nada. O que é que vai acontecer? O que é que não é pior ainda? Então, a parte simbólica se torna mais difícil do que a literal. Então, às vezes, a gente está passando uma tempestade em si figurada, e se fosse uma tempestade lá outra vez, porque tudo estava livre. Mas aí tem tempestade literal, é simbólica, é hoje, é amanhã, é uma semana, é um ano. Você fala, meu Deus do céu, quando é que vai passar isso? Irmãos, e aqui está figurado todas as situações. Primeiro, ele falou de vento. E se a gente fosse pensar em termos da nossa região aqui, quem é que ia querer se esconder do vento? Não, aqui a gente não quer se esconder do vento. Pelo contrário, se tiver correndo um ventinho ali, a gente corre para lá, né? O ventinho bom, ai que ventinho maravilhoso. A gente não quer se esconder, a gente quer se expor ao vento. E por que ele falou aqui esconderijo contra o vento? Porque ele não estava falando dessa brisazinha suave, esse ventinho bom que corre aqui. Antes da gente vir para aqui, teve um curso lá na sede, em Petrolina, e eu me lembro que lá está quente e pior do que aqui, não é? Lá é muito pior do que aqui. Um pouquinho para lá de Petrolina, tem um lugar no Piauí, que o pessoal diz que lá é a porta do inferno. Se o inferno tem uma porta, é aqui no Piauí, porque o calor, mas é o povo que diz, olha lá, que o calor que está aqui não tem jeito, aqui só pode ser a porta do inferno, que é quente. É mais de 50 graus às vezes lá, não é brincadeira. E aqui em Petrolina dá um grauzinho também bom, 42, 40, vai um pouquinho mais, então está quente. E aí terminamos o culto, e quem pregou lá foi o pastor que é reitor do seminário, e aí fomos para a porta, e nesse dia estava soprando um ventaço, um vento forte dele. E ele ficou assim, como aqui, o ventinho, estava um ventão, não era um ventinho, mas ele achou bom, porque estava calor e ele achou bom. Por que se esconder do vento? Porque o vento que soprava aqui, não é esse ventinho bom que a gente tem aqui não. Esse vento que mesmo que a gente chama de ventaço aqui, rapaz, que vento forte, mesmo assim ele acha agradável e traz para a gente um refrigério. O vento aqui nessa região, e que era uma região que a gente aqui em volta sempre deserta, era aquele vento que geralmente sopra no deserto. Aquele vento que tira uma montanha de areia daqui e bota ali. Não tem esse tipo de vento? O vento que muda as montanhas de areia do lugar. É um tipo de vento que gosta muito de pegar viajante atravessando o deserto. Que se o indivíduo dele é parado, ele leva areia no olho. Ele fica sem poder respirar. Ele não enxerga direito, não respira direito. E se ele não tiver um esconderijo, ele vai ser soterrado. Porque o vento vem trazendo areia. E daqui a pouco ele fica sem enxergar, sem respirar, soterrado e morre. Por isso que ele precisa de esconderijo. Quando de longe eles percebem que vem o vento, tem que correr e se esconder em algum lugar. Tem que ter um esconderijo literal contra o vento, porque é muito perigoso. É um vento que traz areia no olho. Você já levou areia no olho? A areia no olho é bom? Quem acha que a areia no olho é ruim, diga amém. Amém. Sabe quando a areia no olho é bom? Tem uma hora que a areia no olho é bom. Tem hora que é bom. Alguém falou aí? A areia no olho só é bom quando ele vem acompanhado com o cuspe de Jesus. Tem isso na Bíblia? Tem. Irmão, a areia no olho com o cuspe de Jesus é bom demais. A Bíblia diz que até cego cura. Quando Jesus posta no chão, pega um pouquinho da areia com a saliva dele, bota no olho, até cura cego. Então a areia no olho só com o cuspe de Jesus. Se não for com a saliva, aí não presta.
Irmão, areia no olho dói, areia no olho aperreia, areia no olho incomoda, não há quem consiga suportar. E, irmão, nós não estamos falando aqui agora de coisas literais, estamos falando de coisas simbólicas. Há momentos na vida que o vento sopra e não traz só um refrescozinho, não, traz areia no olho, e a gente se aperreia, e a vida nos traz coisas difíceis, que você fica incomodado. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não suporto essa situação. E tem hora que você fica quase sem respirar. Você fala, meu Deus, eu estou como que sufocado com essa situação, sufocado com essa vida. Eu estou sem suportar, eu estou querendo um lugar para me enterrar, para me esconder. Eu não aguento mais. Aí diz assim: escutai a minha voz, ouvi a minha palavra. Eu sou esconderijo contra o vento. Me procura, confia em mim, corre para os meus braços, porque eu sei como te guardar, eu sei como te proteger. Quem pode dizer amém? Jesus sabe, querido, que nós não suportamos vento, porque não fomos feitos para viver nesse lugar. Fomos feitos para viver no jardim, onde não soprava aquele vento com areia. Mas quando vem esses vendavais da vida, que nos querem sufocar e até soterrar, ainda tem que se ligar. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ficar atento à sua palavra, porque agora sei que Ele é esconderijo até contra vento. Se o vento for só uma brisa, é a ação do Espírito Santo, mas se for um vendaval, eu preciso de Jesus, e Jesus é esconderijo. Quem pode dizer amém aí? Tem uma coisa, irmão: areia no olho, falta de respiração, soterramento, morte. Algumas pessoas, infelizmente, perderam a vida pela falta da experiência no deserto, achando que era bonitinho, ficou para ver o que era, e acabou soterrado e fica lá mesmo, ou se esconde ou morre. Sabe que às vezes tem isso também, querido? A Bíblia, irmão, é um livro tremendo. Não adianta você querer encarar tudo, não. Tem hora que o negócio é se esconder mesmo. Mas pastor, com Jesus eu posso todas as coisas, e por isso esconder. Está na Bíblia, é sério, está na Bíblia. Teve uma hora que Elias foi lá e desafiou o rei, e falou: mas sabe de uma coisa, rei? Não vai chover, até que eu diga alguma coisa de novo. Não vai chover, vai ser uma maldição no teu reino agora aí. Vai ficar tudo seco, tudo morrendo de sede aí. Não vai chover. Aí ele falou: agora corre ali, se esconde como vai ficar bravo. Eu vou cumprir a tua palavra. Tu disseste que não vai chover, e eu vou fazer com que não chova. Mas esconde que o homem está bravo. Tá na palavra, não está na palavra? Tá. E a Bíblia diz que Deus é quem preparou o esconderijo para ele. Vai com a caverninha lá perto do ribeiro, vai para lá, fica lá até o negócio melhorar. Quando a água secou, vai para mais longe ainda, que o cara está procurando. E ele foi para mais longe ainda, foi para a casa de uma viúva. E quando já estavam todos cansados e debilitados, aí ele falou: agora volta, porque agora o cara está precisando de tudo, já não está mais naquele furor do começo da história. Então tem hora que é melhor se esconder do que querer encarar. Irmãos, quando o problema for maior que você, se esconda. Ore a Deus escondido. Deus, não quero nem aparecer, Senhor, quero ficar aqui no teu esconderijo, porque a tua palavra diz que tu és esconderijo, Senhor. Então eu quero me esconder em ti, e tu, Senhor, vai na minha frente e resolve isso aí para mim. Quando tiver tudo resolvido, minha vida, Jesus, que aí eu apareço e falo assim: meu Jesus pode aquilo que eu não posso. Aleluia. Aí ele muda aqui e fala assim: olha, ele é esconderijo contra o vento, mas também é refúgio contra a tempestade. Irmãos, e tempestade ainda é pior do que vendaval, porque é como se fossem os estágios, né? Uma brisa suave, que maravilha. Fica um pouquinho mais forte, é um vento já, né? Está soprando um vento aí hoje. Aí tem, depois de vento para cima, a coisa muda. Será que é tufão, que é ciclone? Mas aí vem o vendaval, que às vezes arranca até teto, até telhado e tal. Tempestade, aí piorou. Irmão, e tem tempestade que não é brincadeira. Tem tempestade que arrasa tudo. Tempestade é aquilo que é arrasador na sua vida. Tem coisa que acontece na vida da gente, irmão, que vem para arrasar. Bota a gente embaixo, bota a gente na lona.
Tem coisa que vem que arrasa, que você fica com vontade de não ter existido. Era bom que eu nunca tivesse existido. Arrasa mesmo. É destruidor. Uma tempestade é algo destruidor. Destrói tudo. O irmão se lembra do tsunami? O tsunami foi uma tempestade, foi uma coisa arrasadora. Levantou-se aquela onda no mar e saiu acabando com tudo. Sabe quem foi que ficou livre? Tem uma história ali, um casal que se livrou daquilo. Os irmãos conhecem aquela história? Não. O fato do tsunami que teve lá, aquele primeirão que teve, tinha um casal que estava mergulhado. Eles nem perceberam o que estava acontecendo. Eles estavam fazendo mergulho, estavam com um oxigêniozinho, dando uma passeadinha lá por baixo. O tsunami passou, acabou com tudo, matou gente, arrasou com tudo, voltou tudo ao normal em termos de tempestade. Aí o pessoal acabou o passeio deles submerso ali, saíram para ver as coisas como estavam. Ué, o que aconteceu aqui? Não tinha sentido nada. Foi que houve por aqui? Está tudo arrasado, tudo acabado. Tempestade passou. Nem vi. Por quê? Estava submerso. Estava lá embaixo. E o melhor lugar de enfrentar uma tempestade é submerso. O melhor lugar de enfrentar uma tempestade é se esconder lá embaixo. Quando você vai lá para baixo, quando você mergulha, quando você vai lá para os pés de Jesus, um lugar bom de passar a tempestade. Quando levantar a tempestade, ele, irmãos, é refúgio. Ele é refúgio na tempestade. E o jeitinho de se refugiar daquilo que é destruidor, daquilo que acaba, é mergulhar e não é